internauta, quero saudar com a mesma paz. Já quero ser grato a meu Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado de mais uma vez estarmos presente na sua casa, para assim glorificar o seu nome e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Abra vossas Bíblias no livro de João, capítulo 21, quero ler tão somente dos versículos 1 ao versículo 5 e encerrar com o versículo 9. Livro de João, capítulo 21, verso do 1 ao 5 e encerramos com o versículo 9. Enquanto você acha, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, quero desde já fazer meus agradecimentos, agradecer primeiramente a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem permitido de estar aqui mais uma vez, para junto com os irmãos e você aqui estar assistindo, meditar um pouco na sua palavra. Também agradecer a direção geral deste trabalho, deste campo, pastor Arnóbio Tavares Lima e irmã Antônia Soares. Também agradecer a direção local deste trabalho, desta feita, deste dia, presbítero Stasky, meu amigo, que Deus vos abençoe. Também não posso deixar de agradecer meus pais, a qual tem me ajudado nessa trajetória, e meu dirigente ali, presbítero Daniel Santana e toda a sua família, a toda a congregação de Vila Raul, amigos, aqui está comigo, e aqui tenho ali em Vila Raul, glória a Deus. Livro de João, amados, capítulo 21, verso 1 ao 5 e o verso 9. Assim está escrito a palavra do Senhor. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E responderam-lhe: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois Jesus: filhos, não tendes nada que comer? E responderam-lhe: não. Versículo 9. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Glória a Jesus. Quero tão somente meditar nesse contexto com os irmãos, mas para falar tão somente aquilo em que Deus Ele tem colocado ao meu coração para transmitir nesta manhã. Amados, a Bíblia, ela vai nos fazer menção no texto a qual nós lemos, que o homem Pedro e aqueles discípulos que estavam ali, por outrora, ao ver um contexto missionário da missão de Jesus, podemos voltar onde tudo se iniciou na humanidade. A Bíblia vai dizer que o homem ele foi destituído da glória de Deus, a saber, Adão. Ele pecou, ele errou no jardim do Éden, e desta feita Deus, ele retirou Adão do jardim do Éden. O homem, por sua consequência do pecado, ele foi afastado, ele se desfez de uma aliança que por outrora ele tinha para com Deus.
O próprio homem, ao errar, ao pecar, ele saiu, aleluia, ele foi retirado, ele se afastou da aliança que ele tinha com Deus, glória a Deus. Só que aí seria necessário, a Bíblia ela vai nos contar e nos dizer, me permita conjecturar, que o homem sendo destituído da glória de Deus, agora seria necessário alguém morrer, só que desta feita por uma morte de cruz. O preço seria de sangue, o preço na cruz do Calvário, para que pudéssemos voltar a ter uma aliança para com Deus. Só que a Bíblia vai dizer que olhando para a terra, não achou um justo sequer. Me permita conjecturar, em palavras, Jesus olhando para o Pai, vendo que não achou um homem justo sequer, que fosse capaz de morrer para perdoar os pecados da humanidade. Agora Jesus me permita conjecturar mais uma vez, olhando para o Pai, dizendo: Pai, não há na terra homem mais justo, que fosse capaz de resgatar a aliança, que fosse capaz de pagar o preço para voltar a termos uma aliança entre a humanidade. Glória a Deus. Só que Jesus ele diz: eu vou, Pai, eu vou para cumprir a promessa, cumprindo essa promessa, morrendo de forma qual? Uma morte de cruz, pagando o preço de sangue, para voltar a termos uma aliança, para que a humanidade venha de novo voltar a ter uma aliança contigo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que assim foi. E Jesus ele veio em uma forma simples, de forma a qual vai nos dizer que o nascimento de Jesus em uma manjedoura, e a qual José ele ensinou a Jesus o caminho de sua profissão, que era na carpintaria. E a Bíblia vai dizer que ele também teve uma morte de cruz. Ele viveu em uma forma, em simplicidade, para demonstrar que nós não somos nada além de que pó e cinza, e que só Ele é Deus nas nossas vidas, e que sem Ele nada nós poderemos fazer. Só que a Bíblia ela vai continuar dizendo que ao decorrer do caminho, da trajetória de Jesus, por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, aleluia, cego enxergava, aleijado voltava a andar. Os sermões de Jesus, as pregações de Jesus era de tão grande impacto, que milagres era visto em toda a terra. E todos aqueles que andavam com ele, e todos aqueles que estavam com Jesus, a Bíblia vai dizer que se maravilhavam-se com tudo o que acontecia. Só que ao decorrer do trajeto, do caminho de Jesus, até chegar no caminho da cruz, a Bíblia vai dizer que no livro de Lucas capítulo 5, Jesus ele vai até o encontro de Pedro, Tiago, João e alguns que estavam ali, e ele restitui, vê que aqueles que estavam ali se encontrava em um cenário de pesca, se encontrava em um cenário parecido com esse do livro de João capítulo 21 que fizemos menção. Só que desta feita no livro de Lucas capítulo 5, vai dizer que Jesus ele chama aqueles que estavam ali, Pedro, Tiago, João e os outros, e diz: a partir de hoje, Pedro, a partir de hoje, Tiago, a partir de hoje, João, vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de almas, vocês serão pescadores de homens. Eu não vou tirar o teu barco,
eu não vou tirar a tua rede. Você vai continuar no barco, vai continuar na rede, mas só que desta feita não, o que você vai pescar não é peixes. O que você vai pescar é homens, de forma que você vai pregar e homens e vidas irão se converter, de forma que a palavra que eu vou colocar na sua boca será de um impacto tão grande que almas irão se render aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram escolhidos para ser discípulos e andar ao lado de Jesus. E assim foi. A Bíblia vai dizer que na carreira de Jesus aqui na terra, os discípulos acompanhavam e ele se maravilhava com tudo o que acontecia. Por o sermão de Jesus que ele pregava, os discípulos se maravilhavam. Os milagres que Jesus fazia, os discípulos olhando aquilo, tinham certeza que ele era o Filho de Deus. Só que o interessante é que a Bíblia vai nos contar que vai chegar o dia em que vai se cumprir a promessa da vinda de Jesus, que no caminho da cruz nos faz trazer a lembrança que Jesus, ele olha para Pedro certa vez, para contextualizar a mensagem nesta manhã, e vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar, Pedro. E assim foi o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que ao trajeto de Jesus à cruz, ele olha para Pedro e fala que Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar. E Pedro não queria acreditar, olhando para si mesmo, e diz: eu, Senhor, eu nunca vou te negar. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro, quando chega por certa vez, existia um grupo de pessoas que estavam ao redor de uma fogueira, que reconheceram que Pedro era um dos discípulos de Jesus, que reconheceu que Pedro, ele era da Galileia, que reconheceu que Pedro, ele andava com Jesus. Porque a partir do momento que Pedro, ele foi chamado por Jesus, ele não era mais a mesma pessoa. A partir do momento que Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, larga tudo, Pedro, deixa tudo, Pedro, e me segue. E a Bíblia vai dizer que Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. E Pedro, ele já não era mais o mesmo, porque ele largou tudo, deixou tudo para trás. E a partir daquele momento ele disse, colocou dentro do seu coração: agora eu sou de Jesus, agora eu sigo Jesus, agora a minha vida é para Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que estavam ao redor daquela fogueira, daquele cenário que estava ali, começam a perguntar: é tu? Não era tu que andava com Jesus? Não era tu que era discípulo de Jesus? Porque tu parece com ele. O seu semblante me traz a memória dele, me faz lembrar dele. A partir do momento que Deus, ele te chamou, que você resolveu deixar tudo para trás e seguir a ele, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa que era antes, porque Jesus, ele muda a vida, ele muda o caráter, ele muda a esperança. Você não é mais o mesmo. Ainda que você tente caracterizar o seu passado de volta, trazer o seu passado de volta, você não é mais o mesmo, porque você teve um encontro com Cristo. E você resolveu deixar tudo para trás e seguir a Ele. Você resolveu deixar a sua vida que tinha antes para trás e seguir a Ele. Você não é mais o mesmo. Ainda que você queira voltar a fazer o que fazia antes, você não é mais o mesmo. Ainda que você queira lembrar, você não é mais o mesmo. Jesus, ele chegou na tua vida.
Jesus, Ele muda o quadro da tua situação, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te capacitou, e nesta manhã Ele manda te dizer: eu te escolhi, tem bom ânimo, é só uma fase, vai passar, o meu tempo é chegado, espera nele. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai continuar dizendo que aquelas pessoas que estavam ali olhava para Pedro e dizia: não era tu que andava com ele? Você parece com ele. E é aí que acontece Pedro negando. E Pedro lembra do que Jesus ele havia dito, que ele iria negá-lo antes que o galo cantasse. Só que vai passar o tempo e cumpriu-se a promessa. Jesus ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está vivo. E você pode sentir a presença dele porque ele está vivo. Você pode sentir a glória dele aí onde você está, porque ele está vivo. E ele morreu por mim e por você. E nesta manhã ele está te dizendo: ainda que você tente esquecer de mim, eu nunca mais, todavia, esquecerei de você. Ele não desiste de você, então não desista dele. Ele não desistiu de você, então não desista dele. A sua vida não é mais a mesma. Você teve um encontro com Cristo. A sua vida não é mais a mesma. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, para entrarmos no texto, que passa-se o tempo. Jesus ele ressuscita. E quando Jesus ele ressuscita, ele vai ter um encontro com os discípulos. Desta feita no livro de João, capítulo 21, que Pedro estava reunido com Tiago, João e outros. E nesse cenário, a Bíblia vai dizer que Pedro, quem sabe, conjectura, ele olha para o lado, olha para o outro. Glória a Deus. Ele olhando para o lado, olhando para o outro, ele via que Jesus não estava ali de forma física. Aos olhos humanos, aos olhos de Pedro, viu que Jesus ele não estava do lado, não estava do outro, aos olhos físicos. E Pedro olhando para aqueles que estavam ali, em uma simples palavra Pedro disse: vou pescar. Só que o interessante é que Pedro, em poucas palavras, ele conseguiu convencer os discípulos, de forma que os discípulos que estavam ali olhou para o lado, olhou para o outro e disse: eu vou contigo, Pedro. Pedro andava com Jesus, via os milagres que Jesus fazia, contemplava tudo que Jesus fez. Mas por um momento, quem sabe o psicológico de Pedro, a mentalidade de Pedro naquele momento, olhava para um lado, olhava para o outro e viu que Jesus de forma física não estava ali. Ele se sentiu só. Ele esqueceu quem foi que chamou ele. Só que Pedro olha para os discípulos e diz: eu vou pescar. Em poucas palavras, Pedro conseguiu. Ele tinha uma persuasão em palavra tão grande que os discípulos olharam para ele, os outros, e disseram: eu vou contigo, Pedro. Ele estava querendo voltar a fazer o que fazia antes. Ele queria pegar o barco
pegar a rede, voltar ao mar e continuar a sua vida de forma qual ele foi e fazia antes de ter um encontro com Jesus. Só que não é assim. Jesus, ele já chegou na tua vida para te dizer nesta manhã. Você que está sentindo a presença dele nesta manhã, através desta meditação, desta palavra. Jesus, ele está aqui para te dizer: não desista. Você olha para um lado, você olha para o outro, você esquece que Jesus, ele está contigo. O seu psicológico vê que não tem uma palavra de ânimo para você. Olhando para um lado, olha para o outro e esquece de olhar para cima. E você pensa: eu vou desistir. Você coloca no seu coração: não dá mais, eu não vou conseguir, não dá mais, eu vou desistir. Mas nesta manhã não é tempo de desistir, não é tempo de desistir. Está tão perto, está chegando a hora. O dia vai raiar. Jesus, ele vai chegar. Jesus, ele vai chegar. Jesus, ele vai chegar. Está tão perto, não desista agora. É só uma fase e vai passar. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, Pedro, Tiago, João e os outros, voltaram para o mar. Pegaram suas redes, subiram para o barco e voltaram para o mar. Só que o texto vai dizer que saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Só que o versículo 5 é interessante. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos. Você queria desistir, mas nesta manhã ele está dizendo: filho, filho. Nós não merecíamos, mas ele chegou para dizer e te chamar de filho. Nós não merecíamos, porque nós queríamos desistir. Nós queríamos esquecer de tudo que Jesus, ele fez na nossa vida. E por um momento, por uma tempestade, por um deserto, nós queremos voltar para trás, parar no meio do caminho. Mas quem tem pai nunca será esquecido. Ele não desiste de você. E nesta manhã ele está dizendo: filho, eu cheguei. Filho, não desista. Filho, eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas. Filho, eu estou aqui. Eu cheguei na tua vida. Amanhã é chegado. Amanhã é chegado. Eu cheguei. Não desista dos seus sonhos. Não desista de Jesus. As dificuldades balançam o barco para um lado, balançam o barco para o outro. Mas Jesus, ele é aquele que acalma a tempestade. E a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus, olhando para os discípulos, depois de eles não ter apanhado nada, pescado a noite toda, Jesus olha para os discípulos e diz: volta para o mar.
Mas Senhor, eu pesquei a noite toda. Mas eu passei a noite toda, a madrugada toda pescando. E não consegui apanhar nada. Volta para o barco. Pega as tuas redes. E volta a pescar, porque agora sou eu que estou mandando. Só que a Bíblia vai dizer que eles não reconheceram que era Jesus. Mas mesmo assim eles voltaram. E nas nossas vidas, às vezes, estamos por um momento que não reconhecemos que Jesus, Ele está o tempo todo do nosso lado. Que nas maiores dificuldades, às vezes Jesus, Ele está em silêncio, mas Ele nunca está a deixar-nos só. Não é porque a dificuldade chegou, não é porque o empecilho chegou, que Jesus, Ele se afastou de nós. Às vezes somos nós que se afastamos dele. Mas nesta manhã Ele está dizendo: pega a tua rede, volta para o barco e faz aquilo que eu te ordenei. A noite toda você tentou, a noite toda você passou chorando, a noite toda você passou pescando, nada apanhou. Mas eu cheguei na tua vida nesta manhã para te dizer: o tempo é chegado, vai, e o milagre vai acontecer hoje. O tempo é dele, a hora é dele, e ele faz o que ele quer. A hora dele é chegado na tua vida. Espera o tempo dele, espera que ele é Deus para cumprir o que te prometeu. Se ele prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. E a Bíblia vai dizer que eles subiram no barco, voltaram para o mar. Quem sabe desesperançoso começa a puxar a rede. E quando Pedro começa a puxar a rede, ele não consegue levantar. Chega aqui, Tiago. Começa a puxar a rede, Pedro e Tiago. Eles não conseguem. Chama João. Chega agora, João. Começa a puxar a rede, Pedro, Tiago, João e os outros discípulos. E a Bíblia vai dizer que cerca de 153 grandes peixes. Passou a noite toda, não pescou nada. Mas agora em 1 minuto, em 1 segundo, Jesus chegou e resolveu o problema. E o problema que ele resolveu na vida daqueles discípulos, para mostrar que ele era Deus ainda na vida deles, ele está dizendo: eu vou resolver o teu problema, e eu estou mostrando que eu sou Deus na tua vida e continuo sendo teu Pai, ainda que você desista de mim. E a Bíblia vai dizer que eles apanharam aqueles grandes peixes. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia vai dizer, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A Bíblia vai dizer que João, quem sabe ele faz um paralelo com Lucas 5. E quando Jesus chegou lá para chamar, para ser discípulos, tinha barco, tinha rede, não tinha peixe. Mas quando Jesus chegou, teve peixe. Quem sabe João, ele fez um paralelo e ele lembrou: lembra, Pedro, de onde ele nos tirou? Nós estávamos no barco, estava com rede, não tinha peixe, mas ele mandou pescar o lado direito e nós pescamos. Então veio o peixe, Pedro. Imagina esse cenário agora, nos faz lembrar: é o Senhor, Pedro.
Quem sabe ele lembra de onde ele foi chamado. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele não tinha reconhecido que era Jesus, mas neste momento João olha para Pedro e diz: é o Senhor, Pedro. E Jesus, ele está dizendo: eu cheguei, e quando eu chegar, que você ver um milagre na tua vida, eu vou trazer de volta a esperança. Quando não há mais esperança, eu vou fazer um milagre. Onde você pensa que não há mais tempo, que não há mais jeito, que não tem como mais, eu sou o Deus na tua vida. Eu chego na hora que quero e no tempo que quero. Eu vou operar da forma que eu quero, diz o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer que Pedro, vendo aquilo, versículo 9 para terminarmos, e ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima deles e pão. Ao olharmos os primeiros versículos, versículo 5 vai dizer que Jesus, ele chega onde estão os discípulos e pergunta: o que tens a me oferecer? O que tens para me comer? Vocês têm peixe para me dar? Jesus, ele está pedindo no versículo 5. Ele está perguntando o que eles tinham para oferecer naquele momento. Perguntando o que eles tinham para oferecer naquele momento. Só que os discípulos respondem: nós não temos nada. Só que quando eles voltam da pesca, chega perante a Jesus, a Bíblia vai dizer que eles viram brasas, viram peixe assado e viram pão. Só que o interessante é que quando Jesus perguntou o que ele tinha para oferecer para Jesus, eles disseram que não tinha nada. Mas antes de eles chegarem em terra, eles visualizaram que Jesus, ele já tinha pão, que Jesus, ele já tinha peixe. Às vezes Jesus chega para nós e pergunta o que temos a oferecer e nós não temos nada. E nesta manhã Ele está te perguntando o que tens a oferecer a Ele. Mas Senhor, nós passamos a noite toda e nada conseguimos pescar. Nós não temos nada a te oferecer. O que você tem a oferecer a Jesus? Ele está te perguntando o que você tem a oferecer a Ele nesta manhã. Às vezes passamos o tempo todo e não temos nada a oferecer a Jesus. Nós não temos uma oração, não temos um louvor pela manhã, pela noite, não temos sequer dedicado um tempo à leitura da palavra às vezes. Só que nesta manhã Ele está perguntando para te lembrar: o que tens a me oferecer? É a pergunta do versículo 5. Filhos, não tendes nada para oferecer? O que você tem para oferecer para Jesus nesta manhã? Não sei se é aqueles 5 minutos de oração, não sei se é aqueles 5 minutos de louvor, mas oferece alguma coisa a Ele.
Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Oferece alguma coisa a Ele nesta manhã. Eu não sei se é um glória, eu não sei se é um aleluia, mas oferece alguma coisa a Ele. Ele não desistiu de você quando você mais precisava. Ele estava lá quando você mais precisou. E é que você ofereça alguma coisa para Ele. E a Bíblia vai dizer que eles não tinham nada para oferecer a Jesus. Só que quando eles voltam da pesca, Jesus ele já tinha pão. Jesus ele já tinha peixe assado e disse: come, Pedro. Jesus ele já tinha pão, Jesus ele já tinha peixe assado e disse: come, Tiago, come, João. Vocês não tinham nada para me oferecer, mas eu já tenho pão, eu já tenho peixe, então come. Você não tinha nada, mas eu estou te dando para restituir e você saber que eu sou Deus e cuido de você. Entenda que Jesus, Ele só chega na hora certa. Às vezes o silêncio dele é resposta. Não pensa que Ele desistiu de você. Não pensa que Ele esqueceu de você. Ele está todo o tempo contigo e na hora certa Ele vai operar um milagre. Ele vai fazer e vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Só espera nele, só confia nele e você vai ver que Ele é Deus e vai cumprir o que te prometeu. Fazendo um paralelo do versículo 9, nos traz a lembrança que Pedro, falei ao começo da mensagem, que Jesus olhou para Pedro e disse: antes que o galo cante, tu vai me negar, Pedro. E o cenário que Pedro encontrou quando negou a Jesus era de brasa, era de uma fogueira. Estavam todos reunidos ao redor de uma fogueira. E Pedro ele negou a Jesus naquele momento. Só que fazendo um paralelo ao versículo 9 do livro de João, capítulo 21, a Bíblia vai dizer que quando ele volta da pescaria, Pedro ele avista que ao saltarem em terra, viu brasas e viu uma fogueira. Veja o paralelo. Que posteriormente Jesus, naquele mesmo cenário, vai olhar para Pedro e perguntar: Pedro, tu me amas, Pedro? Por 3 vezes Jesus ele faz esta pergunta: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Te amo. Pedro negou Jesus 3 vezes perante uma fogueira. E agora Jesus está perante uma fogueira no mesmo cenário, perguntando se Pedro o amava. Fazendo um paralelo de onde Pedro ele negou a Jesus e onde Pedro ele iria ser exaltado através de Jesus. Do ministério de Pedro, que iria dar continuidade a partir daquele momento. O cenário era basicamente o mesmo. E nesta manhã, fazendo este paralelo destes 2 cenários, da derrota de Pedro para a vitória de Pedro, no capítulo 21 de João. Às vezes
no lugar que o diabo, o cenário que o diabo, ele te envergonhou, Deus vai se utilizar do mesmo cenário para te exaltar. Pedro, ele negou naquele cenário, só que Jesus fez um paralelo de um cenário basicamente o mesmo, e só que desta feita não era para envergonhar a Pedro, e sim para dizer: Pedro, eu sou contigo, e a partir de hoje estou eu cumprindo o que te prometi. O cenário da tua derrota, Deus, ele vai se utilizar para te dar a tua vitória. E nesta manhã ele manda te dizer: ei filho, espera mais um pouquinho, não desista, confia nele, porque ele já chegou para te dizer nesta manhã: ele é Deus que vai cumprir. Não pense em voltar atrás, não pense em desistir no meio do caminho. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Só espera nele, só confia nele. Eu sei que você olha para o lado às vezes, olha para o outro, aos olhos físicos não ver uma saída, aos olhos físicos não vê uma solução. Você pensa que acabou, não tem mais jeito para você. O seu psicológico já está afetado, não aguenta mais. Na sua mente está lá: desiste, desiste, desiste. Você não vai conseguir, Deus esqueceu de você, não tem mais jeito. Mas hoje essa palavra, ao tocante ao seu coração, em que Deus, ele está dizendo através da palavra, que ele vai chegar pela manhã, ainda que você passe a noite toda chorando, pensando que acabou, pensando que não tem mais jeito. Jesus, ele vai chegar pela manhã para te dizer: filho, eu cheguei para mudar o quadro da tua situação. Não tem mais jeito para você, mas eu dou jeito hoje. Eu estou aqui para te dizer: não acabou, não acabou, não é o fim. Quem sabe você está se deparando com Pedro, se comparando com Tiago, se comparando com João naquele cenário, naquele momento. Mas lembra de uma coisa: a partir do momento que Deus, ele te chamou, e você abriu a porta do seu coração em dizer: eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus, você não é a mesma pessoa. E você que está aí, que ainda não é evangélico, se você